Esse vídeo foi bloqueado pelo YouTube 2 vezes, então eu achei um jeito de postar esse vídeo aqui sem botar as cenas em movimento desse filme. Então, se caso vocês não estiverem vendo cenas em movimentos desse filme aqui, é por conta disso. Eu fiz o máximo para conseguir postar esse vídeo que uma inscrita tanto queria que eu postasse. E aí galera, faz um tempo aqui no canal que uma inscrita vem pedindo para poder eu trazer um vídeo resumindo o filme Lego, As Aventuras dos Poderes de Crunch. E eu já estava procurando uma localidade para poder assistir esse filme e trazer esse resumo que essa pessoa tanto pediu, né? Então tá aqui, no vídeo de hoje eu vou trazer um resumo desse filme, então fiquem nesse vídeo até o final e não se esqueçam de deixar o like, porque o like é muito importante. Muitas pessoas passam aqui no canal, assistam o vídeo até o final, e se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui, fiquei com você até o final desse vídeo. Então repito aqui, né gente, é muito importante vocês deixarem um like porque o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo. Então vamos diretamente para o assunto principal desse vídeo. Aqui no início do filme, nós somos apresentados ao protagonista que se chama Crunch Powers, que está ali cavando um túnel subterrâneo em busca de um cristal. Só que ele naquele determinado momento, ele encontra um monstro que está ali pelos túneis que acaba atacando ele, cara, perseguindo ele bastante. O personagem acaba até construindo umas bugigangas elétricas ali, né, tipo um carro para poder conseguir, né, derrotar esse monstro, algo que ele acaba não conseguindo de primeira tentativa. Mas nessa perseguição, onde esse monstro de pedra está perseguindo o protagonista Crunch, o Crunch acaba encontrando um bebê monstro de pedra, que aparentemente é o filho daquele monstro que está perseguindo ele. Nesse momento em específico, o Crunch acaba dando o filho do monstro para o próprio monstro, fazendo assim com que o monstro acabe dando o cristal que o Crunch estava ali cavando, né, o subterrâneo, para poder conseguir. Agora, depois dessa missão, o Crunch acaba voltando para Lego City, né, para a cidade de Lego, onde ali ele se encontra com seu próprio chefe que se chama Cassidy Powell, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que acaba apresentando para o Crunch os seus novos companheiros de missão, algo que o próprio Crunch fica surpreso porque ele acaba dizendo ali que ele trabalha sozinho, mas mesmo assim, ao ser apresentado a personagem Peg Morning, uma bióloga, e também é o personagem Barry Van, que é um engenheiro, e também é o personagem Brick Matterson, que é um bombeiro, eles acabam ali se juntando para ir até uma missão principal e importante daquele momento. Ali o chefe deles acaba informando para eles sobre um incidente que rolou no planeta Prisão, que é um local ali da polícia espacial, onde um policial aparentemente está sendo mantido preso, eles têm que ir ali para poder capturar, no caso, salvar esse policial. Crunch, a personagem Morning, o personagem Brick e o outro acabam indo até esse tal planeta dentro de uma nave. Chegando lá, o Crunch acaba investigando umas situações ali, né, desvendando alguns mistérios, até que ele encontra um policial que está sendo mantido preso. Naquele momento em específico, um mago aleatório, juntamente com seus capangas, acaba aparecendo de uma maneira até que invisível, por trás das sombras assim. E nesse momento esse mago foge, né? Ele consegue fugir daquela situação ali, fazendo com que o próprio Crunch e sua equipe fiquem completamente decepcionados. Isso porque esse mago era um fugitivo muito importante e que deveria estar preso. O próprio policial ali, que se chama Watch, que foi liberto ali pelo próprio Crunch e sua equipe, diz que desativou todas as veias das naves espaciais para assim o mago e seus capangas não conseguirem sair dali. Mas mesmo assim isso não dá muito certo, isso porque o mago vai lá e acaba roubando a própria nave do Crunch e da sua própria equipe, né? Nave que eles precisavam usar para poder sair daquele planeta. Naquele momento ali em específico, o Crunch decide construir, né, reconstruir no caso, das naves destruídas ali, a sua própria nave espacial para assim ele e sua equipe e também o policial que foi liberto conseguisse sair dali. Tem até uma cena interessante onde o Crunch conversa com a bióloga ali, né, que é a Morning, e ele fala para ela sobre o pai dele, que aparentemente estava morto, mas que agora ele tá achando que está vivo, e que como ele também era um ótimo investigador, um ótimo explorador. E no momento em que eles acabam entrando em contato novamente com seu próprio chefe, o Crunch acaba assumindo toda a sua responsabilidade sobre tudo que acabou acontecendo ali e sobre o fracasso da missão e eles terem, infelizmente, deixado o mago, que era um criminoso e fugitivo, escapar. Nesse momento, o Crunch fala para ele sobre a situação envolvendo o livro do pai dele, né, e sobre a questão dele achar que o próprio pai dele está vivo. O chefe do Crunch e de sua equipe diz que esse mago foi responsável por aterrorizar o reino de Ashiar.
E o falecido governante do reino, que se chama Rei Havit, acabou sacrificando a sua própria vida para poder garantir a segurança do seu próprio reino. E assim, por consequência disso, ele acabou deixando seu próprio filho assumindo o cargo ali. E essa nova pessoa que está à frente, que na verdade não é um rei, e sim ainda um príncipe, se chama Príncipe Varren. Personagem esse que usa sua própria espada de ouro para governar seu próprio reino. Então, o chefe do Crunch acaba mandando ele e a sua equipe irem até essa localidade, onde que é o reino desse príncipe, para poderes capturarem esse tal mago que está lá presente. A equipe de Crunch consegue chegar em Ashiar, mas infelizmente a sua nave acaba caindo no chão, quebrando por completo, fazendo assim ambos personagens acabarem se dividindo. O Crunch vai para um lado, a bióloga acaba indo para outro lado, o bombeiro também, e o personagem que é o engenheiro fica ali juntamente com o bombeiro, fazendo assim o Crunch acabar se escondendo atrás de uns arbustos assim, porque alguns grupos ali que são os próprios capangas do mago e que são esqueletos estão vigiando a localidade. Aliás, tem dois personagens que são duas caveiras que são muito engraçadas, porque elas tentam arquitetar, né, fazer uma armadilha para capturar o Crunch ou qualquer pessoa suspeita que acabasse aparecendo ali. Mas eles acabam falhando, cara, miseravelmente, isso porque eles constroem essa armadilha e eles acabam usando essa armadilha contra eles mesmos, cara. Aliás, tem uma caveira ali, cara, tem um esqueleto no caso, que ele é muito, mas muito burro, ele é muito idiota, velho. E é uma cena que é engraçada. Tem uns momentos ali envolvendo eles que é muito bom, cara. Enquanto a bióloga, o bombeiro e o engenheiro ali, que são companheiros do Crunch, estão ali construindo uma carruagem, né, trabalhando numa carruagem, o Crunch vai até uma localidade específica onde é esse tal reino do próprio Príncipe Varren, onde ali o personagem se depara com um monstro que está fazendo a segurança da localidade. Esse monstro tenta convencer o Crunch de que ele é uma pessoa apta a entrar naquele reino, e o Crunch demonstra que ele é inteligente o suficiente para conseguir entrar ali, fazendo assim ter um momento onde aqueles esqueletos aparecem, mas eles acabam sendo derrotados por esse próprio monstro que acabam dando uma porrada neles e ao mesmo tempo escondendo o Crunch no seu próprio estômago. Sim, o monstro, por incrível que pareça, coloca o Crunch dentro do seu próprio estômago e depois joga ele pra fora depois de vomitar. De uma maneira completamente sem lógica, mas é uma animação, então não tem como ver lógica numa animação. Depois disso, ele acaba apresentando essa tal espada de ouro pro personagem Crunch e também apresenta o Príncipe Varren pra ele. O Príncipe é um personagem que, ao invés de ser um cara apto pra uma batalha, pra uma guerra, é um garoto completamente desastrado, é um jovem que não tem muita experiência com espada. E depois que o Crunch tenta ensinar ele e o Príncipe acaba falhando miseravelmente, o Príncipe fica com raiva do próprio Crunch. E assim, aquele monstro Hugar, né, que deixou o Crunch entrar, tenta fazer com que o Crunch seja mais paciente com o Príncipe Varren e com a pouca experiência que o Príncipe tem. De volta ao acampamento, onde o engenheiro Barney, que é o companheiro do próprio personagem Crunch, está presente, a Morning está presente, e também o bombeiro, o Barney acaba dando a entender que ele é completamente apaixonado pela bióloga Morning. Aliás, desde o início ele demonstra isso, mas em todo momento que ele tenta dizer isso pra ela, né, ele não consegue, ele acaba sendo interrompido. E depois do próprio bombeiro, o engenheiro e a bióloga terem conseguido construir aquela tal carruagem, e depois do Crunch ter chegado lá, após um cara que apareceu do nada pensando que eles eram seus inimigos, o Crunch chega ali e fala pra eles que o Varren não vai querer ajudar eles, e ali ele fala, cara, a gente vai ter que trabalhar por conta própria, a gente vai ter que trabalhar aqui sozinho, a gente não vai ter ajuda, nós não vamos ter a ajuda do príncipe e de sua equipe, né? Mas o príncipe Varren muda de ideia e decide ajudar o Crunch e sua equipe a derrotar aquele mago poderoso. Ali naquele momento eles têm uma ideia de fazer com que a personagem lá, a Morning, né, a Peg Morning, a bióloga, tente se fantasiar do príncipe Varren para poder invadir a localidade onde o mago e seus capangas estão. Mas essa missão acaba falhando, fazendo com que tanto o Crunch quanto o próprio príncipe Varren acabem sendo presos, cara, aprisionados em uma gaiola. Gaiola essa que está acima de um lago de lava, cheio de lavas ali. Sem ter pra onde ir, aquele monstro Hugar leva um baú até aquele mago Malok, fazendo assim ele descobrir que esse baú está vazio. A personagem Peg Morning, a bióloga, anteriormente havia feito uma amizade com um dragão. Dragão esse que ela usa naquele momento para poder ele jogar um fogo na gaiola, destruir a gaiola e ao mesmo tempo libertar o Crunch e o príncipe Varren dali. E nessa saída da gaiola, o Crunch e o Varren conseguem ter aquela espada dourada de volta. Depois de várias tentativas, né, de convencer o príncipe Varren,
o Crunch consegue convencer o príncipe de lutar contra o mago Malok, fazendo assim ter uma luta muito, mas muito interessante entre o príncipe Varen e o próprio Malok, onde o príncipe consegue, por incrível que pareça, derrotar o mago. Mesmo que o mago tenha vários poderes místicos, mas é claro que sendo um cara completamente maligno e ganancioso, o Malok tenta fazer a cabeça do próprio Crunch para que ele traia o príncipe Varen, falando para ele que se ele fazer as vontades do próprio Malok, ele mesmo vai fazer com que o pai dele volte à vida, né, e acabe indo até o seu próprio filho. Mas o Crunch não cai na palavra dele, na ideia dele, e não fica de acordo com o que ele está ali propondo para ele. E o motivo do Crunch não aceitar essa proposta é porque ele é um cara do bem, ele é um cara que não vai trair seus amigos ou suas amizades recentes por conta de uma coisa banal como essa, e ao mesmo tempo porque ele já sabe que em qualquer momento, pelo pai dele estar vivo, ele vai encontrar o pai dele. Mesmo que ele tenha que se esforçar para poder fazer isso, ele não vai ter isso de mão beijada assim tão facilmente. Depois de derrotar o mago, todos os poderes que o personagem acabou usando, poderes místicos, acaba se desfazendo por completo. Todas as coisas que ele fez envolvendo os poderes ali místicos se desfazem por completo, incluindo os esqueletos e as próprias cordas que estavam prendendo aquele monstro que se chama Rugar. Em uma cena, o Crunch prende o mago, né, em uma prisão ali que faz com que ele não consiga sair de jeito nenhum. Então, nesse momento, o Varen, depois de ser um príncipe por muito tempo, acaba se declarando um rei. Todos ali do reino, e principalmente o príncipe Varen, agradece pela ajuda do Crunch de sua própria equipe. Depois, a equipe do Crunch, juntamente com o Crunch, obviamente, voltam para a cidade de Lego City, onde ali o chefe deles planeja uma outra missão para eles. E assim, o filme acaba. Eu gostei bastante desse filme, por incrível que pareça, eu nunca tinha assistido esse filme na minha vida, sabe? Tipo assim, Lego tem vários filmes, né? Lego é uma franquia de bonecos ali, filme pra poder vender bonequinho, né? Mas ao mesmo tempo, cara, eu nunca tinha visto esse especificamente. E foi uma surpresa, até porque eu não esperava muita coisa desse filme, e ele é um filme até que divertido, cara. Ele tem algumas cenas muito engraçadas e muito interessantes, com uma história simples, mas que é eficaz, cara, que já é o suficiente pra você embarcar naquelas missões ali abordadas na história da obra. Eu gostei bastante, não sei se vocês aí que estão assistindo esse resumo já ouviram falar dessa animação, mas aqui eu já digo que sinceramente eu curti. Mas e aí, vocês gostaram desse resumo? Não gostaram? Comentem aqui, deixem suas opiniões porque é muito importante. E repetindo novamente, isso aqui é um resumo. Então se alguma cena desse filme não foi mostrada ou dita aqui nesse vídeo, é porque é só um resumo, gente. Se vocês quiserem assistir o filme por completo, vão lá assistir, vale muito a pena, eu recomendo. Mas aqui, por ser obviamente um resumo, só vai ter algumas cenas específicas onde eu vou falar aqui e abordar pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e assistam esses vídeos anteriores que vão estar passando aqui na tela. Recentemente eu postei um vídeo resumindo o filme Capitão América 2, O Soldado Invernal. Esse vídeo tá muito interessante, então vão lá assistir porque vocês vão gostar. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!